professor Cristiano vai agora fazer uma pergunta. Direito à réplica da professora Nádina. Por nada. É o primeiro, a gente aprende. Até o último, a gente vai estar bastante experiente. Bom, eu gostaria de lembrar que, no período de 1991 a 95, foi a época em que os docentes tiveram os piores salários. Por outro lado, em 1997, no governo Larner, quando nós fazíamos parte do Conselho de Administração da Universidade, nós tivemos um reajuste salarial que girou em torno de 30% a 140%. Nós temos, sim, que abrir todas as janelas políticas para dialogar com o Estado, porque o que deve permanecer é a Universidade Estadual de Londrina, é o comprometimento institucional. Temos que defender nossa autonomia de direito e de fato. Temos autonomia administrativa, mas não temos financeira. Precisamos ter o mesmo molde de autonomia como tem as universidades paulistas. Buscamos uma UEL fortalecida, levando em conta as diferenças individuais. Obrigada. O professor Cristiano pode fazer uma pergunta ao professor Alamir. Professor Alamir, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os projetos integrados na Universidade Estadual de Londrina. Projetos integrados estão previstos como uma das modalidades de projeto na Resolução 274/2005. O que pode ter causado uma certa dificuldade na comunidade é que, lá no final da resolução, há uma previsão de que o projeto integrado precisa tramitar em todas as instâncias, porque ele teria 3 faces. Nós negociamos, junto com a PROEX, uma solução para que houvesse uma face predominante, evitando esse tipo de trâmite triplicado. A partir daí, o projeto pôde, com certeza, competir na pró-reitoria em que havia a face predominante. Logo, um projeto de pesquisa, melhor, integrado com face predominante em pesquisa, concorre aos editais da pesquisa. Da extensão, concorre aos editais da extensão. E assim sucessivamente. Obrigado. Professor Cristiano tem direito à réplica. Eu fico feliz de que tenha havido, porque em vários momentos eu não vi a mesma boa vontade do professor com esses mesmos projetos durante a trajetória que a gente viu eles tramitarem na universidade. Também gostaria de lembrar que a nossa carreira de 1997 e os reajustes salariais que tivemos foram negociados de forma republicana, muito por via dos gabinetes da Assembleia Legislativa, com a liderança, naquela época, da deputada Emília Bellinati, do deputado Colombino Graçano, de vários outros, um trabalho feito pelo sindicato, que foi, de fato, acontecer em 1997. Era uma época de muita dificuldade e, de fato, professora Nádina, nós todos contribuímos muito para que, em seguida, salvássemos a universidade com uma boa carreira. E nosso trabalho, nessa direção, está registrado nos jornais do sindicato e da universidade. O professor Alamir vai fazer uma pergunta para o professor Isaías. Professor Isaías, em uma de suas propostas, o senhor elenca a possibilidade de criarmos um plano institucional para a saúde dos servidores. Aliás, a professora Nádina, na sua apresentação, também menciona algo similar. Eu lhe perguntaria, portanto, onde é que estaria no orçamento a possibilidade de efetivação desse plano institucional? Bom, inicialmente, isso daí é uma proposta em que teríamos uma comissão para estudá-lo. Isso se trata de uma condição ideal. Enquanto isso daí não acontece, existem várias outras propostas que gostaríamos de mencionar. A primeira delas diz respeito à luta junto ao governo do Estado para ampliação do número de especialidades no DASC. A gente sabe que o DASC necessita de vários profissionais, como endocrinologistas, cardiologistas, dermatologistas, psiquiatras. Isso daí deve ser lutado ao governo do Estado para que ele entenda a necessidade dessa ampliação do DASC.
É necessário realmente se tratar muito bem as pessoas do HU, para que médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas consigam dar para os nossos servidores uma atenção digna. Isso pode ser feito voluntariamente depois do seu expediente e pode ser recebido através do SUS. Isso daí é absolutamente viável e pode ser feito. Na realidade, a gente tem propostas concretas. A nossa atuação não é apenas de retórica em defesa da nossa instituição. Infelizmente, para que a gente possa criar um plano de saúde, e o senhor está acompanhado de um economista, nós temos que nos reportar à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que o artigo 24 dessa lei obriga que esse benefício, para ser implementado, precisa de indicação de fonte de custeio total, conforme o artigo 195 da Constituição Federal. Ou seja, não se pode prometer, professor, aquilo que constitucionalmente é vedado. Além disso, nós precisamos demonstrar, nesse projeto, que o benefício tem fonte de custeio total, não só para o ano que vai entrar em vigor esse benefício, mas para os próximos 2 anos, professor. E aí, nós dependemos de autorização do governo do Estado. Nós não podemos fazer o SUS, essa ferramenta que o senhor promete. Leia, por favor, a norma operacional de assistência à saúde de 2001, que ainda está em vigor. Por favor, todos têm direitos iguais. O professor Isaías fará uma pergunta à professora Nádina. Professora Nádina, no nosso grupo de apoio, nós discutimos muito alguns princípios, e alguns deles são relacionados à coerência e transparência. A senhora citou várias propostas relacionadas ao HU, e, entretanto, a senhora votou contra, aliás, a favor da instalação do ponto eletrônico. A senhora estava do lado do reitor quando essas imagens foram, denegrindo os nossos servidores, foram expostas à mídia. Além disso, quando a senhora coloca o aspecto da transparência, a senhora nega veementemente um apoio de todo um partido político junto à senhora. Não, na realidade, não interessa se a senhora ou a professora Berenice não tem um partido político. Isso tem um custo, e o custo é alto. É a perda da dependência, não é? A perda da independência. Então, gostaria de perguntar de que maneira a gente pode acreditar que, diante de tais atos que a senhora praticou contra o HU e contra professor, encerrou-se o seu tempo. Foi não. Professora Ana. Alô? Bom, primeiro, há que se esclarecer, assim como o professor Isaías também é membro do Conselho de Administração, de que nós tomamos decisões baseadas em informações. E as informações trazidas pelo reitor e pela sua equipe é que apenas 20% do HU não batia ponto. Por isso, nós votamos favoráveis. Ao mesmo tempo em que definimos que teria que ser feito um amplo estudo para que houvesse isonomia de tratamento entre HU e campus. E, naquele momento, professor Isaías, inclusive, nós não vimos que qualquer representação deste hospital ou deste centro fizesse uma fala diferente daquela proposta pelo reitor. As únicas informações que nós tínhamos para decidir eram as informações trazidas pela administração. Em relação ao controle de frequência, ele é exigência do Tribunal de Contas. Agora, a modalidade de controle, se é assinatura de ponto ou controle de ponto eletrônico, é vocês do HU que vão decidir. Eu acho que não é nenhum demérito bater ponto, mas a forma como a atual administração implantou é como se fosse um castigo aos professores e aos médicos aqui do hospital. E isso realmente é inadmissível. Agora, nós temos por princípio, sim, professor, respeitar as decisões colegiadas. E, para nós, essa discussão passa por uma grande discussão pelo hospital universitário e vamos acatar a decisão do Conselho Diretor. Vocês vão decidir qual é a melhor forma com a sua especificidade. Em relação ao partido político, professor, o senhor me conhece há bastante tempo, sabe que eu não tenho vinculação nem à professora Berenice. E, para nós, as pessoas que estão nos apoiando, nós não perguntamos que